Você sabia que o Quebra-Nozes da Disney lá de 2018 foi um grande fracasso pro estúdio? Pois então continue comigo nesse vídeo aqui que eu vou explicar pra você direitinho como esse filme foi um grande fracasso e um grande prejuízo. O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos foi a grande aposta da Disney para conquistar as famílias lá em novembro de 2018. E o que era para ser lindo e maravilhoso se torna um grande pesadelo. Mas vamos analisar juntinhos esse filme como um todo, já que o filme tem grandes cenários, visuais bonitos, atores muito famosos e, claro, tem um fator nostalgia que agrega em tudo. A resposta da crítica e do público não foi nada agradável para Disney, já que o filme foi bem detonado pelos críticos e totalmente rejeitado pelo grande público, e isso, consequentemente, afeta diretamente as bilheterias e, consequentemente, afetou e não foi um resultado tão legal, não. O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos custou 120 milhões para ser produzido, um valor até ok para um filme de fantasia, mas que não conseguiu arrecadar o que era esperado, que era mais de 350 milhões mundialmente. Mas Steven, qual foi o resultado final do filme? Bem, o resultado final do filme foi de 174 milhões. E é uma arrecadação totalmente básica e ruim. E aí a grande pergunta que fica é: tá certo, mas qual foi o prejuízo que o filme deu para Disney? Qual foi o total desse prejuízo? E eu vou explicar a você detalhadamente, cuidadosamente também, porque para a gente analisar o prejuízo de um filme, nós precisamos primeiro verificar o quanto que ele gastou e o quanto de retorno que ele teve. E a gente separa isso em receitas e custos. Para contabilizar a receita de um filme, nós precisamos primeiro verificar o quanto que ele teve de retorno dos cinemas, qual foi a soma de vendas do filme e os direitos televisivos do filme. Certo, o filme teve uma bilheteria total de 174 milhões mundialmente. Mas não é esse total que volta para Disney, muito pelo contrário. Lembrando a vocês que os cinemas ficam com metade da arrecadação de um filme. Dependendo do filme, tem até porcentagens maiores, e aí o retorno para o estúdio fica menor. Então, no caso de O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos, o retorno que o filme teve foi de apenas 76 milhões. Já a soma das vendas que o filme teve, com DVD, Blu-ray e Video on Demand, somaram em 24 milhões e os direitos televisivos foram de 68 milhões. Aonde nós chegamos em um total de 168 milhões de receita. E agora nós vamos analisar os custos que o filme teve, porque os custos também dizem muito sobre a produção de um filme. Nós sabemos que o orçamento dele foi de 120 milhões, mas o marketing é separado desse valor. E o marketing de O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos foram de 77 milhões. Já os outros custos, que envolvem juros e taxas, somaram aí 36 milhões. Chegando então em um total de custos para o filme de 233 milhões. E quando nós subtraímos a receita dos custos, nós temos um total de prejuízo de 65 milhões para os cofres da Disney, fazendo com que O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos seja a quinta maior bomba de bilheteria de 2018. Mas você se engana se acha que esse foi o único filme do Quebra-Nozes que foi um grande fracasso nos cinemas, porque teve uma outra adaptação lá de 2010 que foi pior do que esse aqui. O filme foi um desastre por completo naquele ano, fazendo com que a indústria cinematográfica ficasse até chocada com aquela situação. Para ser mais franco, O Quebra-Nozes de 2010 recebeu 0% de aprovação da crítica, sendo um dos poucos filmes que conseguiu esse feito, e sendo também descrito como um dos piores filmes já feitos na história do cinema. E essa repercussão tão negativa afetou diretamente a sua bilheteria, já que O Quebra-Nozes arrecadou apenas 20 milhões mundialmente contra o seu alto orçamento de 90 milhões, sendo este um dos maiores fracassos da indústria, já que ele gerou um prejuízo de mais de 80 milhões ao estúdio que fez o filme. Ou seja, mesmo que essa história do Quebra-Nozes seja completamente nostálgica, ainda assim é uma história muito flopada nos cinemas, e que até agora não teve nenhum filme que conseguisse alavancar esse sucesso.
Quer dizer, teve um filme sim, que é Tom e Jerry, aquela versão tão gostosinha do Quebra-Nozes que eu adoro e eu acho que é o melhor de todos eles. Não, sendo bem franco pra vocês, o Quebra-Nozes e os Quatro Reinos é até interessante, por causa também dos visuais, né, pelos atores que fazem parte, e também o plot que me deixou muito surpreso. Mas ainda assim, a história é meio medíocre mesmo, né? Vamos ser sinceros que é muito genérico e completamente esquecível. Mas e você? O que vocês acham desse fracasso de O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos? Comente aqui embaixo a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta e se inscreva no meu canal para mais vídeos igual a esse. E eu te vejo, então, no próximo vídeo. Então, um grande abraço para você e se cuide!